Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco e eu tenho que começar perguntando sobre esse dado estatístico muito importante na semana que terminou. O Brasil terminou com uma média próxima de uma morte por minuto por conta da Covid-19. O Rio Grande do Sul está empreendendo neste momento, colocando em prática um modelo de flexibilização do distanciamento, um distanciamento agora controlado. Como explicar para as pessoas que esse modelo é seguro e necessário neste momento? Bom, boa noite, Fernando. É um prazer poder conversar com vocês aqui e podemos esclarecer a nossa população brasileira sobre as ações que estamos empreendendo em relação ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Veja, o primeiro caso do coronavírus no Rio Grande do Sul foi lá no dia 10 de março. Naquele momento, nós observávamos o que estava acontecendo na China, na Itália, especialmente, e outros países da Europa, e ainda não entendíamos muito bem como é que ia se comportar o vírus aqui no nosso território, no nosso estado. Naquele momento se impôs, então, o chamado distanciamento ampliado, vamos dizer assim, né? Onde se estabeleceu uma série de restrições para diversas atividades. Na verdade, só os serviços essenciais é que ficaram liberados efetivamente, porque era ainda o momento de entender o que estava se passando. Neste período, nós reforçamos a nossa estrutura de levantamento de dados sobre internações em cada uma das regiões no estado, política de testes, pesquisas, como a feita pela Universidade Federal de Pelotas, que agora até é aplicada no Brasil todo, para avaliar a prevalência na população do coronavírus. Então, nós reforçamos a nossa estrutura de levantamento de dados, de informações, para que o Estado pudesse diagnosticar região a região como está a evolução da incidência do vírus e poder tomar as providências no momento adequado. E aí desenvolvemos um modelo aqui no Rio Grande do Sul, que é o chamado distanciamento controlado. Não é propriamente uma flexibilização, embora ele possa gerar flexibilizações, quando observando que os casos naquela região estejam dentro de um patamar controlado. A gente analisa toda semana os dados das regiões, são 20 regiões do Rio Grande do Sul, e analisamos em relação à semana anterior, 11 indicadores, desde óbitos, internações, os casos diagnosticados, e esses números, esses indicadores nos ajudam a identificar se essa região está tendo uma inflexão positiva do número de casos, ou estabilizado, ou inflexão negativa, e assim é definido qual é a restrição que aquela região vai precisar observar. Então é controle. E o senhor diria que neste momento, nesta semana que está começando, dessas regiões que são monitoradas, quais delas já atingiram o que se chama de pico de contaminação e quais ainda estão longe disso? É difícil ainda falar em atingir pico ou não, Fernando, porque nós temos que ainda um percentual da população que já teve o coronavírus, já entrou em contato, ainda muito baixo. Então, não temos nenhuma região absolutamente imune, vamos dizer assim, por ter tido um contágio em massa e que gere a certeza de que não vai ter algum movimento de maior incidência ali na frente. A gente tem situações, na verdade, no Rio Grande do Sul, especialmente sensíveis, quando há surtos, especialmente vinculados, até aqui, em unidades frigoríficas. O Estado do Rio Grande do Sul é produtor de proteína animal, nós temos unidades frigoríficas aqui, especialmente na região norte do estado, que experimentaram, por exemplo, na cidade de Passo Fundo, na cidade de Lajeado, num primeiro momento, alguns problemas em função de surtos, porque a gente tem nessas unidades frigoríficas um microclima, né? Você tem temperatura baixa, umidade elevada e muitas pessoas trabalhando numa linha de produção no abate de animais. Agora, governador, já que não se pode afirmar que houve o pico da contaminação pelo novo coronavírus,
A pergunta que fica é, será que aquele distanciamento mais rígido do início foi necessário, então? Porque agora há um distanciamento controlado em que se permite alguma movimentação. Até que ponto houve exagero naquele período inicial e até que ponto há segurança agora para empreender essa nova política? Olha, Fernando, eu não considero que tenha havido exagero no movimento inicial, porque não havia outra opção enquanto não houvesse informações e dados, né? Eu sou, assim, aficionado por dados e informações para ter tomada de decisão de política pública com base em evidências. Né? A gente tem que sair dos achismos e da subjetividade para a objetividade, trabalhar com dados e com a avaliação dessas informações, tomar as decisões em políticas públicas. Só que, naquele primeiro momento, nós, por exemplo, não tínhamos as informações em tempo real das internações nos leitos hospitalares, nós não tínhamos os testes, nós não tínhamos os exames em quantidade, nós não tínhamos uma pesquisa definida para poder avaliar a situação de cada região com segurança. Então, não tinha outro movimento que fosse mais responsável do que o distanciamento ampliado mais restritivo. E o Estado está preparado para, em caso de alguma região, ter uma agudização aí dos casos para recuar e tornar um pouco mais rígido o sistema de distanciamento? É assim que vai funcionar? Da visão do nosso modelo. Nós temos 4 bandeiras, né? Amarela, laranja, vermelha e preta. É assim que nós estabelecemos o nível de restrição que uma região vai ter que obedecer. O que indicam? Né? A gente nem tem bandeira verde aqui, porque não consideramos que tenha qualquer região que possa estar livre de alguma restrição. Já parte da bandeira amarela com nível de alerta, com restrições, com protocolos que têm que ser observados nas diversas atividades econômicas. E se os números indicarem, porque tem um modelo matemático que, usando aqueles indicadores, pode fazer a região migrar para a bandeira laranja. Nós temos agora as nossas regiões do Rio Grande do Sul entre a bandeira amarela e bandeira laranja, e já tivemos regiões que estavam na bandeira vermelha, e aí se impõem mais restrições, até poder chegar eventualmente à bandeira preta, que aí é de restrição mais forte, mais severa, por conta de um risco altíssimo que seja apurado naquela região. Então não é nem propriamente recuar, é a própria aplicação do modelo que se encarrega de, analisando os dados e as informações daquela região, dar as restrições de acordo com o que a região está precisando em função dos números dos dados que estão sendo apresentados. O Brasil agora está em junho, começa a temporada mais fria no clima e o Rio Grande do Sul é um dos estados mais frios do Brasil. Em que medida a chegada do inverno no Rio Grande do Sul pode prejudicar um pouco esse planejamento e retardar esse projeto de distanciamento controlado? O que nós temos no inverno é o período em que as pessoas mais ficam em ambientes fechados e, consequentemente, isso pode gerar uma acentuação aí de transmissão, e também um momento em que nós temos mais casos de outras síndromes respiratórias que acabam demandando o nosso sistema hospitalar. Então, a preocupação é justamente, nós monitoramos isso de perto, estamos com muita cautela na evolução de liberação de atividades, justamente porque ainda não temos a compreensão do quanto que o inverno vai determinar uma possível agudização desse quadro, porque o nosso sistema hospitalar já é, tradicionalmente, mais demandado no período do inverno, com outras doenças respiratórias. É por isso que a gente está também aumentando a nossa capacidade de internações. Nós estamos ampliando em mais de 60% a nossa estrutura de UTIs no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos as internações em leitos de UTI no Rio Grande do Sul em 70%. Não tem saído disso, tem ficado nas últimas 3 semanas ao redor de 69% a 73%. Deste total de pacientes que estão internados em UTIs, 17%, são 17% aqueles que estão ou confirmados para coronavírus ou suspeitos de coronavírus. Então, essa é a informação precisa em relação à nossa ocupação das UTIs. Essa pandemia tem uma característica em vários países, em todos eles, na verdade, que é o fato de que o grupo de risco maior
é realmente aquele de pessoas com mais de 60 anos, em média. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, na Itália foi assim, em todos os lugares. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior percentual de idosos em relação à sua população. O senhor tem alguma estatística sobre quem são os infectados no Rio Grande do Sul, como a faixa etária tem influído aí, nesse caso, no seu estado? No caso dos infectados, não é necessariamente os mais idosos, né, que nós observamos. Nós observamos a infecção na população de meia idade, vamos dizer assim, né? Mas no caso dos que mais se agravam e demandam mais atendimento hospitalar, são os de mais idade, onde também se verifica o maior número de óbitos no nosso estado. De fato, é um dos pontos que nos preocupa. Nós temos uma população mais idosa do que em outros estados do Brasil. Inclusive, neste modelo do distanciamento controlado, o que nós observamos na questão dos leitos, no indicador que mede internações, e quando a gente regionalizou o estado, a gente olha para cada região, não de acordo com o número de leitos disponíveis para a população, mas o número de leitos em relação à população acima dos 60 anos, justamente projetando que cada região vai ser mais ou menos demandada de acordo com a estrutura que tem realmente essa população de mais idade, né? Então a gente tem essa preocupação, o protocolo prevê justamente que a população acima dos 60 anos seja ao máximo, né, dispensada das suas atividades. No próprio governo do estado a gente faz isso, população na faixa de risco dos nossos funcionários estão em home office ou se não puderem ser dispensados, de alguma forma retirados de exposição ao contágio, todo esse esforço para proteger a população de mais idade, que é aquela mais exposta ao risco. Do melhor do seu juízo, com os dados já parametrizados e tudo que tem disponível à sua frente hoje, quando o senhor imagina que o Rio Grande do Sul estará saindo desse processo de distanciamento? Tem algum mês que se imagina que tudo vai mais ou menos voltar ao que era antes? O que nós temos aqui não é uma volta à normalidade, o chamado novo normal, até que se tenha segurança da população não estar exposta ao risco de contágio, o que, na minha impressão e por tudo que lemos e buscamos com os especialistas, só vai acontecer quando houver uma vacina, né? Porque a vacina que vai imunizar a população em massa. Até lá, nós temos a população com risco de contágio. Veja, na nossa pesquisa feita com a Universidade Federal de Pelotas, com os testes aplicados na população, nós chegamos à análise de que, na última rodada feita da pesquisa, nós temos 0,2% da população já tendo sofrido contágio pelo coronavírus. Se é verdade que 0,2% teve contágio, algumas pessoas se apressam em pensar, poxa, mas então é muito pouco, por que a gente está parando tudo? Sim, estamos parando porque 99,8% da população está sem defesa, né? Não tem sistema imunológico, não desenvolveu anticorpos. Então essas pessoas estão expostas a risco de contágio e se forem sofrerem contágio em massa, em um grande grupo, aí gera aquele chamado o pico daquela curva, que não vamos ter estrutura hospitalar para atender. Então, o modelo do distanciamento controlado, nós projetamos, nós ainda vamos possivelmente até o final do ano com ele, né? Até que haja uma vacina, até que haja segurança de que a gente pode efetivamente relaxar restrições. Eu li aqui, governador, que a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia fez algumas críticas aos critérios adotados aí pela política de distanciamento controlado. Essa política de distanciamento controlado ainda terá que ser aperfeiçoada ou o senhor acha que essas críticas não procedem? Elas têm, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia tem boa dose de razão nessa crítica, eu nem rebato a crítica. O ponto específico é que as prefeituras demoram muitas vezes a lançar as informações dos diagnósticos dos exames e aí gera uma disparidade, porque a prefeitura que está mais testando, mais fazendo exames e mais lançando isso corretamente, acaba estando numa região que pode ter mais
com esse dado, sofrer mais restrições do que aquela que não está lançando os exames, que não está lançando os exames no sistema. Então, nós passamos a usar o dado mais confiável, que dá melhores condições de comparabilidade entre as regiões. E isso foi avaliado por um comitê de cientistas que nós estruturamos aqui com epidemiologistas, que dão apoio e suporte ao governo, convidados das universidades, e que avaliaram que, de fato, a melhor condição de comparabilidade se dava com essa troca do indicador, os casos apenas dos pacientes hospitalizados. É claro, é um modelo que merece análise e ajustes, ele está constantemente sob análise. O nosso modelo, nós montamos esse grupo de especialistas que acompanham o modelo e analisam cada uma das demandas, críticas, sugestões que surgem para que nós possamos aperfeiçoá-los. Como todo modelo inovador, inédito que é, ele está sempre sob análise para aprimoramento e ajustes, sempre com critérios técnicos e científicos. O Brasil é um país que tem muitas fronteiras terrestres extensas e, no caso do Rio Grande do Sul, há o Uruguai. Quando será firmado algum protocolo conjunto de política a respeito de Covid-19 entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai? Eu conversei com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, recentemente. Ele esteve em visita a Rivera, porque nós temos aqui cidades que são conurbadas, né, na fronteira, que tem fronteira seca e que são conurbadas, como Rivera e Santana do Livramento, como Chuí, do nosso lado, e Chuy, do Uruguai. E estas cidades têm essa situação muito específica de não ter qualquer condição de fechamento de fronteiras. Então, nós estamos trabalhando para um protocolo conjunto, especialmente considerando essas cidades. Isso envolve o próprio Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada Brasileira no Uruguai, e esperamos ter, nos próximos dias, talvez já na próxima semana, um protocolo conjunto firmado envolvendo especialmente essa consideração da faixa de fronteira e das cidades que são conurbadas, para que a gente possa ter a melhor ação, né? As prefeituras dessas cidades já trabalham conjuntamente, é da tradição delas, elas já têm que desenvolver diversos projetos conjuntamente em tempos normais, mais ainda agora. Mas nós estamos indo além e buscando fazer este acordo com o Uruguai, o que envolve também o governo brasileiro, porque estamos falando de duas nações aqui, e para desenvolver esse trabalho conjunto. No caso das fronteiras secas, né, Santana do Livramento e Rivera, eu até estive lá quase um mês, em 1995, quando teve a Copa América no Uruguai, e é uma cidade só praticamente. Você atravessa a rua, está no Uruguai, volta para o outro lado, está no Brasil. Como está sendo hoje tratar isso daí? Tem mais hospitais do lado brasileiro, do lado uruguaio? Como está o nível de enfrentamento da doença num lugar tão particular como esse? Rivera, do lado uruguaio, e Santana do Livramento, do lado do Brasil, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma situação peculiar ali em Santana do Livramento e Rivera, porque a gente tem, inclusive, uma praça, não é apenas uma né, a cidade é conurbada, mas a gente tem uma praça lá, que é a chamada Praça Internacional, que está, nem é Brasil e nem é Uruguai propriamente, uma praça de integração entre os dois países. Então, de fato, a rotina das pessoas em Santana do Livramento e Rivera é de moram em um lado, trabalham no outro, né, muitos são os chamados doble chapa. É curioso também a informação aqui, né, porque são os carros que tinham que ter as duas placas, na verdade, né, eles chamavam os doble chapa para poder transitar entre um lugar e outro. Então, essa dupla cidadania, a integração, ela se expressa no dia a dia. E por isso que há uma preocupação comum entre os dois países, mesmo que as prefeituras, como eu disse, a intendência, né, de Rivera e a prefeitura de Santana do Livramento já trabalham conjuntamente, como nós temos aí a alta complexidade, os hospitais, tudo isso, se buscando estabelecer protocolo conjunto de atendimento nas situações que envolvem os dois municípios. A gente precisa ter esse atendimento. Eu não tenho condições de te responder objetivamente quantos estão internados em Santana do Livramento ou em Rivera nesse momento, mas a preocupação é comum aos dois países, ao nosso estado e ao Uruguai. Governador, o senhor falou já, eu li a respeito de quando o governo federal interromper o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, que ainda está sendo pago para pessoas carentes,
o Rio Grande do Sul tem a intenção de continuar a oferecer algum tipo de auxílio para os mais carentes. Que valor seria esse e qual seria o volume de recursos necessário para pagar esse tipo de benefício? O governo federal é bastante generoso no valor, né? Negociação com o próprio Congresso, que trabalhou para que ampliasse o valor do auxílio emergencial para os R$600. Consta agora, né, nesses últimos dias, que deve prorrogar por alguns meses, talvez por 2 meses, com um valor menor, o auxílio emergencial. Então nós estamos aproveitando esse tempo para buscar estruturar o nosso programa de apoio a famílias de baixa renda. Estamos olhando especialmente para as famílias com filhos em idade escolar. Então nós estamos ainda analisando a disponibilidade de recursos, estamos identificando fontes possíveis de recursos, mas nós olhamos prioritariamente para cerca de 150 mil famílias gaúchas. Agora, o senhor assumiu o Estado numa situação, vamos dizer, de calamidade financeira. Vem a pandemia, reduz muito a arrecadação de impostos para todos os entes da federação. De onde vai sair o dinheiro para poder pagar para essas 150 mil famílias? Nós temos alguns fundos possíveis, aí estamos buscando negociação com os outros poderes para que nós possamos ter a disponibilização desses recursos, né? Que nós estimamos em algo em torno de R$100 milhões. Não é um valor muito alto, o Estado não tem, de fato, as condições de um programa no tamanho que é o auxílio emergencial, mas nós entendemos que é importante um programa que ajude famílias em especial situação de vulnerabilidade, especialmente considerando a importância que é do interesse coletivo, do interesse público, de relevante interesse social. Agora tens razão, o Rio Grande do Sul ele já tem uma crise fiscal pré-existente, que é o desequilíbrio das nossas contas. O Estado gasta mais do que arrecada há muitos anos, e nós temos, além disso, uma crise da estiagem, que fez a nossa renda, a nossa receita a partir do nosso agronegócio cair também. A soja, a nossa safra, teve uma redução de colheita de 45%, e ainda temos a crise da pandemia. É um desafio grande, né, esse contexto todo para nós. Não existe, acho, aquela frase que as pessoas às vezes falam que há males que vêm para bem. Males vêm para o mal mesmo. Enfim, não há nada bom nessa pandemia. Ela é realmente uma tragédia para tantas famílias que perderam os seus entes queridos. E o Estado brasileiro sofre uma dificuldade muito grande, os estados, as prefeituras também. Ainda assim, neste momento em que a população vai perceber a necessidade de fazer economia e de destinar recursos para aquilo que realmente importa, será que agora haverá um clima melhor para o senhor reverter determinadas situações? Por exemplo, eu vejo que são cerca de 75%, parece que 76% das despesas no Rio Grande do Sul são com o pessoal. O senhor me corrija se eu estiver errado. Será que é um momento, agora, com a pandemia, de convencer a população, os deputados estaduais, para fazer as reformas necessárias para o Estado ficar mais leve e poder investir no que importa? Olha, Fernando, nós, já no processo eleitoral, nós apresentamos isso com clareza à população, de que um Estado que tem esse gasto enorme em folha de pagamento, e ainda mais grave, Fernando, a maior parte da despesa da folha de pagamento, a despesa com o pessoal, é com servidores inativos. Só para dar aqui uma percepção a quem está nos acompanhando, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior proporção entre servidores inativos e ativos no Brasil, né? Nós temos 1,7 servidor inativo para cada servidor em atividade. Nós temos 50 mil professores em sala de aula e 100 mil, não estou botando a culpa no professor, isso aqui é uma realidade do nosso estado, enquanto outros estados, por exemplo, têm a inversa proporção, né, o dobro de professores em sala de aula em relação aos inativos. O dinheiro que paga essa conta é o mesmo, então significa a população trabalhando
pagando imposto para pagar o passado e não para investir no futuro, porque boa parte dos recursos do Tesouro são drenados por um sistema previdenciário deficitário. É por isso que o Rio Grande do Sul já fez a mais profunda reforma da máquina pública entre todos os estados, seguramente, deste mandato. Nós começamos no final do ano passado, nós alteramos as idades de aposentadoria, alteramos alíquotas para o máximo que era possível e a menor faixa de isenção de incidência das alíquotas. Nós fizemos uma reforma profunda nas carreiras do serviço público, alteramos carreira do magistério, dos professores, dos policiais e do serviço público em geral, acabando, por exemplo, com as chamadas vantagens temporais, que são aquelas em que o servidor recebe aumentos simplesmente pelo tempo que está contratado, independentemente de se a receita está aumentando ou não. Eu cito o exemplo lá dos anos de 2015 e 2016, quando o Brasil teve a mais profunda recessão da sua história, retrocedendo talvez 8% da sua economia, o desemprego dobrou, né? As empresas fecharam, a renda média do trabalhador caiu, mas a despesa com folha de pagamento no poder público continuou aumentando, porque havia já na lei a disposição que a cada 3 anos o servidor recebe 5% de aumento, que a cada 15 anos ele recebia 15% de aumento, por exemplo. Tudo isso acabou aqui no Rio Grande do Sul. Nós já fizemos uma reforma profunda. É claro que ela não surte, não faz efeitos imediatos, são poucos os efeitos imediatos, mas em 10 anos a projeção é de uma economia de 18 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul, com as reformas que nós empreendemos aqui no nosso mandato. Agora, a crise que veio junto com a pandemia de coronavírus abre espaço para aprofundar ainda mais esse tipo de reforma, ou o senhor acha que o que foi feito já basta? Acho que sempre há espaço para benefícios, privilégios e outras questões ligadas ao serviço público. Nós tivemos, graças à pandemia, aí, a condição de negociar com os outros poderes, por exemplo, não apenas o contingenciamento décimo dos repasses a eles, como o congelamento para o próximo ano, né? Os outros poderes aqui no estado do Rio Grande do Sul vão gastar neste ano o mesmo do ano passado e no ano que vem também vão ter limitados esses seus gastos ao mesmo valor deste ano e, consequentemente, do ano passado. Então, a gente está, neste momento, tendo a oportunidade de discutir, sem dúvida nenhuma, o custo da máquina em diversas frentes, e especialmente porque as pessoas estão tendo que discutir na sua economia, na economia doméstica, né? Nas suas casas, nas suas empresas, nos seus pequenos negócios, os seus custos. Então é legítimo e necessário que a máquina pública faça o mesmo, assim como, por exemplo, eu e os meus secretários fizemos de abrir mão de 30% dos nossos salários nesse período da pandemia, porque todo mundo está, de alguma forma, perdendo com a pandemia, o Estado está perdendo, a arrecadação está caindo e nós precisamos dar o exemplo. Acho que é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de continuar discutindo redução do custo da máquina para que ela seja mais eficiente em entregar resultados e não em drenar os recursos da riqueza gerada pela população com os impostos para simplesmente sustentar uma máquina grande, pesada, às vezes ineficiente. A gente estava falando de economia, deixa eu perguntar para o senhor se tem algum outro tipo de programa ou medida que pode ser adotada ainda neste ano pelo Rio Grande do Sul para melhorar a situação econômica do Estado? Olha, bom, nós temos o efeito da pandemia, né? A gente montou um grupo de especialistas em economia com o apoio das entidades ligadas aos diversos setores para discutir tudo que o governo possa fazer para ajudar a uma retomada mais rápida da economia quando esta crise passar. Mas todo o nosso esforço é para dar competitividade para a economia gaúcha. O Rio Grande do Sul é um estado produtor, é um estado que tem uma dinâmica econômica própria, forte, e toda a nossa ação de governo é reduzir o custo da máquina pública para que a gente possa demandar menos em impostos, reduzir burocracia. A gente está revendo legislação, aprovamos um novo Código de Meio Ambiente no ano passado, que ajuda a dar mais agilidade para aprovar projetos e licenças no Estado, e com a parceria do setor privado, viabilizar investimentos em infraestrutura, nas rodovias, na energia, no nosso Estado. A gente está com uma série de projetos contratados com o BNDES para fazer
melhoria de infraestrutura rodoviária, de energia, de saneamento no estado do Rio Grande do Sul. Em todas essas áreas a gente está trabalhando. Mas haverá algum tipo de realocação de impostos, cortes de alguns impostos, aumento de outros e para quais setores e produtos? Veja, Fernando, em 2015, o governo do estado, ainda no mandato anterior, aprovou um regime extraordinário de alíquotas de ICMS, consequência da crise que o estado enfrenta. Eu tenho dito para a população entender, né? É como se no seu condomínio as contas estão muito altas e o que faz o condomínio? Ele faz chamada extra com os condôminos para poder pagar a despesa excepcional que o condomínio tem. O estado é a mesma coisa. Dizia Margaret Thatcher, né? Se você pensa que alguém vai pagar a conta por você, não se engane, esse alguém é você mesmo. O Estado é a mesma coisa. Então, com as contas altas, o Estado passou a cobrar do cidadão alíquotas extraordinárias. O nosso esforço, essas alíquotas vão até o final deste ano, o nosso esforço é poder substituir este modelo de alíquota extraordinária que incide no combustível, especialmente, na energia e nas comunicações, por uma redistribuição em setores da economia, uma reorganização desta política tributária para demandar menos, especialmente da população mais pobre, porque quando você aumenta de 25% para 30% a alíquota, por exemplo, em energia, em comunicação, em combustível, você está cobrando indistintamente do poder de renda das pessoas algo mais caro, que na renda dos mais ricos incide menos. Por exemplo, a cesta básica, os produtos da cesta básica. Quem compra qualquer produto que está na cesta básica paga o mesmo imposto. Tem como equalizar isso para que pessoas de baixa renda paguem um imposto menor sobre os produtos da cesta básica? Isso está, inclusive, na proposta do Bernard Api, a Reforma Tributária Nacional, que é uma das discussões da Reforma Tributária Nacional. E é o que nós discutimos aqui no Rio Grande do Sul. A nossa equipe, na Secretaria da Fazenda, está buscando caminhos aí para que nós possamos, ao invés de fazer uma isenção pelo produto, fazer a devolução do imposto para a população de mais baixa renda. Ou seja, quem tem condição de pagar, quem tem melhor condição de renda, vai pagar o imposto. E quem não tem, vai ter esse imposto devolvido, na verdade, ao invés de a gente isentar o produto para todo mundo. Então a gente pode ter uma política mais inteligente de tributação e assim poder sustentar a atividade do poder público com menos distorção na cobrança dos impostos da população. É fundamental, acho, Fernando, a gente dizer aqui que o ideal para o país é evoluir numa proposta de reforma tributária nacional, né, que simplifique o sistema tributário do Brasil, que tem os impostos federais, que tem os impostos estaduais, os impostos municipais, tudo isso além do custo de impostos do Brasil, impõe um outro custo, que é o custo da burocracia, um sistema complexo, pequenos e médios empresários que gastam muito do seu tempo, da sua energia e do dinheiro para administrar um sistema tributário complexo. Então, a gente quer simplificar e reorganizar essa distribuição do custo dos impostos para a população. Numa resposta anterior, o senhor disse que, por exemplo, na soja haverá uma queda de 45% aí no Rio Grande do Sul. A economia em geral do Rio Grande do Sul espera uma queda de quanto no PIB deste ano de 2020? Olha, ainda é prematuro uma conclusão a gente já tem algumas projeções, mas são projeções ainda muito elásticas, né? Porque nós estamos no meio do furacão, no meio da tempestade, e ainda não se tem condição de apurar se vai ser de 2% ou de 10% efetivamente a queda da economia, do PIB do Estado. Nós observamos no Rio Grande do Sul, no mês de abril, por exemplo, uma queda da arrecadação de 20% no Estado. Em maio, essa queda foi de 30% na arrecadação do Estado. Nós tínhamos um primeiro trimestre que tinha sido positivo no nosso Estado, a gente vinha com boa expectativa para esse ano e, infelizmente, a gente se deparou com essa crise em que se soma uma crise no agro, por conta da estiagem, e agora a crise
da pandemia, né? Então, a gente ainda está observando, mas as projeções ainda são muito elásticas, porque ninguém sabe exatamente o quanto que, do ponto de vista do comportamento do consumidor e do investidor, terá reflexos, mesmo que a pandemia terminasse agora, vamos dizer, né, que surja a vacina, que surja a cura, seja o que for, ainda há um impacto de ordem moral, comportamental, porque as pessoas com receio sobre como é que vai se comportar isso ali na frente, deixam de investir, deixam de consumir, então ainda é prematuro uma avaliação definitiva sobre qual será o impacto na economia. Sem fazer uma avaliação definitiva, peremptória, pelos números que o senhor apresenta, e os números disponíveis para o país todo, está mais para uma queda perto de 10 do que no cenário mais positivo, queda de 2. O senhor, como governador do Rio Grande do Sul, o senhor acha que, enfim, não quero que o senhor crave um percentual, mas o senhor acha que vai ficar perto de onde a queda do PIB do Rio Grande? Eu tendo a concordar aqui com a tua manifestação, né? Já que não é para cravar um número, e seria uma irresponsabilidade. Eu sei que a imprensa gosta muito de prazos, de datas, de números, né? E depois a gente acaba sendo cobrado por isso, e também não podemos ser alarmistas. Infelizmente, a gente projeta uma queda mais próxima, eventualmente, aí dos 10%. Eu tenho ouvido alguns analistas falar sobre 7% em relação ao Brasil, talvez gire algo em torno disso. O nosso esforço é reduzir, é mitigar os efeitos dessa queda da economia. Por isso que nós montamos o modelo do distanciamento controlado, para que se possa permitir alguma atividade econômica com controle, com restrições, com protocolo, mas permitindo as atividades econômicas para reduzir esses danos econômicos que acabam afetando a vida das pessoas. Uma das formas de mitigar os efeitos e de produzir um pouco de receita extra para o Estado é privatização. O que está no radar do Estado do Rio Grande do Sul sobre privatização, e é possível ainda neste ano concluir alguma venda de algum órgão público? Acho que nós somos o Estado que mais rapidamente avança em processos de privatização. Os relatos que eu recebo são do próprio BNDES, que é o banco que mais estrutura processos de privatização no país. E nós aprovamos no primeiro quadrimestre do ano passado a privatização da nossa companhia de energia do Estado, que tem uma distribuidora e uma geradora e transmissora de energia. Então esta companhia está andando, nós pretendemos ter o leilão ainda até o final deste ano dessa companhia de energia elétrica, e estamos estruturando também a venda da nossa companhia de gás, a companhia que faz a distribuição de gás canalizado no Estado. Vai à privatização, já aprovado, já também todas elas contratadas com o BNDES para fazer a modelagem, ou seja, a estruturação de todo o negócio. Então, entre o final deste ano e o primeiro trimestre do ano que vem, é quando nós devemos ter efetivamente as vendas dessas companhias pelo cronograma que está estabelecido até aqui. Além disso, temos uma companhia de mineração do Estado, em que a estruturação está ainda um pouco mais lenta, pela complexidade da própria atividade, mas que também vai ser vendida. Qual que é a expectativa de receita nessas 3 empresas, a de distribuição de gás, a de energia e essa que está um pouco mais atrasada, de mineração? Nós temos nas nossas companhias agora o processo do chamado due diligence, que é fazer todo o levantamento dos passivos, né, que as empresas têm, do ativo que ela tem efetivamente. O grande ativo dessas companhias está no contrato, nas concessões que tem, além da estrutura que elas possuem, mas também, infelizmente, por efeito de má gestão histórica que tiveram, muitos passivos acumulados, passivos trabalhistas, passivos tributários. Então, nós estamos nesse processo de estruturação que aí vai apurar efetivamente o quanto que a companhia vai ter de valor e o quanto que a gente vai poder arrecadar num leilão. Mas será algo que deve girar entre talvez 1,5 bilhão a 3 bilhões de reais nessas vendas. Governador, vamos falar um pouco sobre o cenário nacional. O senhor é filiado ao PSDB, que é um dos partidos mais importantes nas últimas décadas no país, disputou eleições presidenciais, tem vários governos. O senhor
e alguns integrantes da cúpula do seu partido foram críticos ao posicionamento inicial e talvez até agora do governo federal a respeito da pandemia, do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, qual juízo o senhor faz da política do governo federal, do presidente Bolsonaro, para combater o coronavírus? Eu acho que ela está ideologizada e não deveria estar. É uma questão objetiva. O mundo inteiro enfrenta a pandemia com ciência, com os dados, né? E acho que é equivocada a posição se a preocupação é manter a economia, os empregos. Eu acredito que seja genuína essa preocupação do presidente, mas equivocada, absolutamente equivocada. Não há oposição entre economia e saúde. Pelo contrário, é uma relação de dependência. Se não for evidenciado a uma população que o Estado, que o poder público se preocupa com a sua saúde, com a vida das pessoas, não adianta dizer para elas saírem às ruas, não adianta para dizer que sigam a vida normal, porque elas estão observando o que está acontecendo no mundo inteiro em relação a este vírus, e elas vão deixar de consumir e vão deixar de investir. Então, a economia é baseada em segurança, em certeza, em redução de riscos. A economia é fundada tem fundamentos comportamentais. Se você não der segurança, reduzindo os riscos, você sabe aqui, Fernando, por o investidor, risco é custo. Custo pode inviabilizar negócios. E é isso que nós temos agora, por incertezas, por insegurança, riscos altos no nosso país. Esses riscos, eles fazem com que quem tem dinheiro para investir deixe de investir e o consumidor deixa de consumir. Então, os efeitos econômicos acabam sendo maiores, piores os efeitos, por conta desta atitude, dessa dubiedade gerada pelo governo federal no enfrentamento ao coronavírus. O senhor enxerga algum aspecto positivo na política sobre coronavírus do governo federal? O senhor acha que é tudo realmente condenável? Não, acho que há ações que, ainda que tenham demorado, aconteceram. O próprio auxílio emergencial, que a gente falou aqui, aconteceu, foi importante, um movimento importante. A disponibilidade de recursos por parte do Ministério da Saúde, ainda que tenha trocado ministros, equipes, houve recursos repassados para a média, alta complexidade, para leitos hospitalares. Há certamente ações positivas, não são apenas ações negativas, e isso há que ser reconhecido. O problema é que eu acho que está especialmente na forma como conduz a narrativa do enfrentamento e especialmente buscando confronto e conflito com governadores e prefeitos. E eu não acredito nesse modelo. Eu acho que é importante a gente buscar puxar numa mesma direção. Passou o tempo em que o governante podia bater na mesa e pela força tentar impor alguma percepção da realidade. Agora é o momento que a gente tem que convencer quem está ao redor da gente. Eu fiz inúmeras reuniões com prefeitos aqui para sensibilizá-los, para dar a percepção a eles de como deveriam agir, ao invés de sair ditando normas, regras e dizendo como é que eles deveriam proceder. O senhor mencionou o auxílio emergencial, que foi um pouco por conta da formulação da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Até antes do início da pandemia, qual era o juízo que o senhor fazia da política econômica conduzida pela equipe do ministro Paulo Guedes, e que juízo tem agora? Eu acho que o ministro Paulo Guedes é extremamente qualificado, tem uma equipe muito competente que o acompanha na economia. Acho que as diretrizes são corretas, infelizmente nem sempre acolhidas pelo próprio presidente e pelo governo. Vide a reforma administrativa, né? O ministro Paulo Guedes, no seu ministério, no Ministério da Economia, tem inclusive um gaúcho que lá está, o Paulo Ebel, que lidera uma equipe para a discussão de uma reforma administrativa estrutural da máquina pública, que é fundamental e que até agora não foi efetivamente ao Congresso pelas dúvidas ou talvez pela falta de convicção do presidente, que é super importante. Então o ministro Paulo Guedes, ele
tem uma diretriz adequada e acho que também é importante dizer aqui, o presidente dá espaço a ele para trabalhar, é mérito do presidente, ele ter escalado e ter dado liberdade ao ministro, mas eu acho que a gente poderia avançar mais, né, mais rapidamente se houvesse coordenação política para que as coisas acontecessem. Veja, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos política, formamos uma base para sustentar a nossa agenda. O resultado é, aprovamos as reformas, aprovamos privatização, aprovamos novo Código de Meio Ambiente. A gente anda mais rápido quando a gente conversa e dialoga com as pessoas para diminuir arestas e obstáculos. E eu acho que agora a gente tem uma nova agenda circunstancial em função da pandemia, que exige esse gasto público um pouco maior, ou substancialmente maior, para reduzir os efeitos da pandemia. Mas, sem dúvida nenhuma, o caminho certo é modernizar, é privatizar, é diminuir a burocracia na máquina pública. Governador, o PSDB, o seu partido, teve candidatos a presidente em todas as eleições presidenciais desde 1989, ganhou 2 vezes com Fernando Henrique. 2022 ainda está longe, mas é lógico e supor que o PSDB terá um candidato a presidente em 2022, um candidato próprio. Quais são os nomes hoje que o senhor enxerga no seu partido para poder ocupar essa vaga de candidato a presidente em 2022? O PSDB tem quadros muito qualificados, né? Acho que a gente, evidentemente, tem um nome que surge como o governador Dória, né, que governa um estado de maior população, mas é absolutamente prematuro falar-se sobre qualquer encaminhamento em relação à eleição de 2022. Né? Todos nós fomos contratados pela população, o governador Dória, eu, o Azambuja lá no Mato Grosso do Sul, nosso governador também do PSDB, para um mandato com as nossas populações, nos nossos estados, e o foco total tem que estar no enfrentamento da pandemia, os desafios dos nossos estados, competitividade, economia, geração de emprego dentro desse contexto, que é especialmente difícil. Quanto mais nós olharmos para a próxima eleição, mais nós nos afastamos dos desafios do presente. A próxima eleição é a municipal e é essa sobre a qual os partidos estão efetivamente debruçados. O senhor acha que neste momento existe espaço entre os brasileiros para defender a proposta de impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro? Não, acho que é prematuro também falar sobre isso, não há nenhuma conclusão de investigações, há inquéritos em tramitação, né? Acho que há motivos para que se esclareçam esses pontos através dos inquéritos que estão abertos, mas não há qualquer condição neste momento de falar-se no impedimento do presidente, mas há certamente pontos a serem esclarecidos. Se chegarem a uma conclusão de que deva haver algum processo nesse sentido, ele deve transcorrer respeitando todo o regramento constitucional e legal para que seja avaliado politicamente no Congresso um eventual impedimento, mas isso é ainda também absolutamente prematuro ser trabalhado. Governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do PSDB, muito obrigado por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e também desejo uma boa semana a todos.